Olá, eu sou Maurício Lopes e este é mais um capítulo da série de vídeos informativos sobre os planos FEAS e o Economist Futuro. Nesse vídeo, novamente, teremos o Sr. Hélio Maza como convidado, compartilhando conhecimento e informações sobre planos de saúde. O Sr. Hélio Maza é diretor-presidente da Salutes Consultoria, uma empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de saúde suplementar, que presta serviços de consultoria atuarial ao Economist e assessorou o Instituto na formulação do novo Economist Futuro. Seja bem-vindo, Maza. Obrigado por estar conosco mais uma vez, levando informações aos beneficiários dos planos de saúde do Economist. Nesse vídeo, vamos falar sobre o Economist Futuro. Maza, fala para nós quais são as principais características que demonstram que esse novo plano pode ser sustentável no longo prazo. Ok, Maurício. Pois bem, por ocasião da demanda desse novo plano, o que foi muito explicitado para a gente foi a questão da sustentabilidade, certo? E quando a gente fala de assuntos atuariais, ser sustentável não é ser sustentável para o ano que vem, é ser sustentável para décadas, para uma visão futura indeterminada, ao mais longe que a gente consiga enxergar. Apesar de que em saúde isso é muito difícil, porque a dinâmica das variáveis de saúde é muito grande, né? Existe uma volatilidade muito grande, mas a gente, na medida do possível, deve se enxergar sempre a longo prazo. Então, as estratégias definidas para o novo produto, elas tomaram como principal premissa a longevidade. Dentre as questões de longevidade, a gente precisou, respeitando a condição de autogestão do Economist, né, uma premissa de autogestão do Economist, os princípios relacionados à autogestão, a gente precisou ajustar alguns valores, alguns conceitos que existiam no novo FES e que não teriam como ser perpetuados sob pena de comprometer qualquer novo outro produto, dentre eles a questão da fórmula de custeio. A principal mudança, Maurício, foi a questão de equilibrar os conceitos de socialização e equidade. A socialização ela é nata ao processo de seguros, ao processo de saúde. As pessoas se juntam porque não conseguem correr risco sozinho, então elas tentam correr risco de uma maneira coletiva. Isso é uma estratégia humana de longa data, tá certo? Independente das nossas ciências econômicas e atuariais, né? A coletividade é mais forte que o individual. Então, eu não tenho condição de bancar o risco de garantir a recuperação da minha saúde sozinho. Eu me junto com várias pessoas a fim da gente compartilhar esse risco. E, dentre a forma de compartilhamento de risco, você sempre adota critérios de socialização e equidade, certo? Uma coisa que decaiu em planos como o FES, várias outras autogestões no Brasil todo, é que não há como você estruturar o financiamento de um plano de saúde hoje numa regra baseada exclusivamente em renda, certo? Então, no próprio FES, com o fim do lastro financeiro, o financiamento como percentual de salário levaria a uma situação de absoluta falta de equidade, né? Lembrando que a equidade é aquela característica de que as pessoas diferentes não aceitam ser tratadas de forma igual. Então, existe um limite para uma pessoa que ganha X e outra que ganha 10X, contribuir com um percentual do salário dela. Com o fim do lastro financeiro, a questão da equidade, ela tinha que ser observada em relação à socialização por renda, e este processo ele decaiu estruturalmente em termos econômicos. Você não conseguiria mais ter a premissa de equidade, ou seja, os patamares que teriam que ser cobrados em termos de percentual da renda não garantiria que as pessoas que ganhassem mais subsidiassem as pessoas que ganhassem menos numa situação de equilíbrio. Então, a gente manteve uma premissa legal, existe norma, né? Existem leis a serem seguidas com respeito à operação de plano de saúde. A gente manteve o critério de socialização fechado na questão etária. Apesar da maior parte dos beneficiários do FES estar na última faixa etária, que são estruturas de idades legais definidas pela agência reguladora, a última faixa etária é aquelas pessoas com mais de 59 anos de idade, a maior parte do grupo está lá, mas a última faixa etária, ela possui beneficiários muito diversos. Você pega uma pessoa com
60 anos de idade, ela tem um padrão de custo completamente diferente de uma pessoa com 90 anos de idade. E no caso do FES e outros planos que operam no mercado, essas pessoas pagam exatamente o mesmo valor, contribuem exatamente, quantitativamente, na mesma condição. Então, a socialização etária, ela existe no FES, então as pessoas pagam de maneira proporcional, irão pagar de maneira proporcional ao risco incorrido. Então, isso não vai fazer, por exemplo, com que as pessoas que fiquem no FES fiquem porque é melhor, porque eu sou mais velho e pago mais caro, mas é muito caro se eu for mais novo e ficar no FES. Você vai poder manter alguma oportunidade de oxigenação do plano, mesmo que pouca, ao longo do tempo. Então, isso foi ajustado no novo plano, com respeito à equidade entre as pessoas no que tange a contribuição. Mas a grande mudança, Maurício, é que a gente incorporou de maneira estrutural no produto, quer dizer, foi incorporado, conceitualmente falando, né, de maneira institucional no produto, a questão da autogestão. É um grupo que se autogere. Autogere quer dizer o seguinte, eles são os únicos destinatários do benefício e, portanto, são os únicos elementos financiadores do programa. Então, a gente trouxe uma operação baseada no conceito claro da repartição simples de todos os gastos, independente dos custos que cada um incorra, que é o princípio da coletividade do seguro. Então, uma pessoa, quando demandar algum serviço de saúde, ela vai ter o seu custo suportado pelas outras pessoas que naquele momento não estão demandando e todos contribuindo da mesma forma, né? Você tem a despesa, o compromisso certo de a contribuição e a segurança de cobertura incerta de um eventual gasto de saúde. Esse princípio foi assegurado e a gente corrigiu uma coisa que é possível numa operação de autogestão como do FES, algo que muitas outras operadoras fizeram. Você não precisa cobrar valores maiores do que você necessita para operar o plano, porque a ideia é que existe a possibilidade, e essas possibilidades ser usadas, de você rever o custeio do plano em períodos menores. Veja só, num plano normal, você define um valor de mensalidade, um valor de contribuição, e essa contribuição se mantém fixa por 12 meses. Isso passa uma pseudo-segurança para quem paga, mas esse valor ele é calculado. Quem está correndo risco, no caso a Economus ou qualquer outra operadora de plano de saúde, ela sabe que esse custo não vai ser uniforme durante o ano todo. Ela não tem uma uniformidade desse custo. Então, ela calcula um valor médio e cria um carregamento de segurança para suportar esses processos de oscilação. Esses carregamentos de segurança garantem essa operação a um sobreprêmio durante 12 meses. Em contrapartida, os agentes reguladores eles definem obrigações para que quem está pagando tenha segurança do que o benefício seja dado na hora que ele precisa. E por essa situação de congelamento de preços, digamos, por 12 meses, o agente regulador obriga as operadoras a formarem grandes reservas financeiras. Pois veja, se o Economus opera um plano cuja finalidade são exclusivamente os beneficiários e quem deve financiá-los são exclusivamente os beneficiários, essas sobre-reservas também deveriam ser financiadas pelos beneficiários. E isso tudo se remete em preço. A ideia do novo produto é que a gente opere um regime, numa condição de autogestão, como um condomínio, como a coisa funciona. Você vai repartir as despesas. E repartindo as despesas em prazos menores garante duas grandes vantagens. Primeiro, uma menor necessidade de sobrepreços, porque você tem a certeza que o equilíbrio vai ser continuado, não vai ter tropeços atuariais no desenvolver do caminho, e na eventualidade, como o plano tem uma característica de uma massa envelhecida e fechada, você poder criar degraus menores de reajuste. Então, se de um ano por outro as necessidades em saúde implicarem numa necessidade de reajuste de 15%, 20%, para quem está na última faixa etária e quem paga as maiores contribuições, as pessoas que estão na última faixa etária, de um mês para o outro, o cara tem que se apropriar da sua renda de parcelas de valores significativos. Se você mudar esse regime para períodos menores, o processo de apropriação dessa elevação de custos se torna mais palatável, mais homeopático, digamos assim.
Os custos são crescentes, essa variável é difícil de ser dominada, é difícil de ser toreada. Então, é bom que ela venha aos poucos, de maneira continuada, do que em grandes degraus, impactando de uma maneira pontual e muito gravosa em reajustes anuais. Outra coisa muito importante, que foi bastante aprimorada no novo produto, foi um critério de equidade com relação à utilização. Em que pese a saúde ser uma coisa de valor inestimável, né? A saúde é inestimável para todas as pessoas, é difícil criar uma medição quanto vale a saúde, a vida de um indivíduo. Mas a forma como as pessoas usam o benefício de saúde é diversa, principalmente quando o grupo é muito grande. Então, veja, existe sempre um indivíduo ou outro que tem uma percepção sobre a sua condição de saúde completamente diferente de um outro indivíduo, embora, sob o ponto de vista técnico, a condição seja a mesma. Um exemplo prático. Você tem uma necessidade, você não se sente bem, e você se sente protegido se você fizer consulta com 4 profissionais diferentes e repetir o mesmo exame 5 vezes. Isso é o que lhe dá o conforto e a sensação de que você foi atendido com respeito àquele seu problema. Uma outra pessoa, ele pode optar por um caminho mais racional em termos de gastos com saúde, de procurar um clínico, um médico de família, e, em decorrência do atendimento desse médico de família, ele, por exemplo, sofrer um encaminhamento para um especialista e fazer um exame específico e se sentir protegido com esse ciclo de atendimento. Veja, é a mesma situação, mas as duas pessoas incorrerem em custos absolutamente diferentes. E a repartição desses custos entre as pessoas muitas vezes compromete o princípio de equidade, figurando no índice de reajuste anual do plano de saúde. A ideia da coparticipação é uma ideia de compartilhamento de risco com as escolhas e com as percepções de cada usuário. Não há como a gente interferir diretamente sobre a necessidade do usuário fazer 1 ou 3 consultas para ter a sua condição de saúde sentida como restabelecida. Mas há como a gente dizer o seguinte: parte do seu custo o grupo cobre, parte do seu custo você arca com o seu custo. A maior parte dos gastos, aquilo que é inadministrável para qualquer pessoa, internações, procedimentos de altíssima complexidade, que envolvem um grande custo, sempre vão estar protegidos pela coletividade. Mas a ideia é que aquelas escolhas que possam ter qualquer conotação de personal, individual, e que acontece, o usuário participe do custeio disso daí em razão de suas escolhas. Isso vai tornar o plano mais equitativo e, consequentemente, mais equilibrado para todos em termos de reajuste ao longo dos próximos anos. Essa é a ideia. Ok, Maza. Obrigado pelas respostas. E, aproveitando o tema, você pode dizer para nós por que o plano Economus Família, que também é individual e por faixa etária, tem preços maiores que o Economus Futuro? Maurício, indubitavelmente sim. Tá certo? Não existe nenhuma dúvida da nossa parte a respeito. O comportamento ele é fator decisivo da definição dos custos em saúde suplementar. Tá certo? Então, você veja, especificamente falando do caso, porque nós tivemos a oportunidade tanto de estudar o plano Economus Família como os planos relacionados ao FES, você percebe que existem algumas características gerais, especialmente falando da última faixa etária, que é a faixa etária de maiores custos. A última faixa etária do plano Economus Família tem muitos genitores. Então, eles estão na extremidade da última faixa etária, as pessoas com 80, 80 e tantos anos de idade. O FES tem muitas pessoas na última faixa etária, mas pessoas, digamos, são jovens idosos, né? Pessoas de 60, 65, 70 anos de idade. Essa diferença ela é muito significativa em termos de custos assistenciais, isso é uma característica. Mas, essencialmente, existe uma diferença comportamental muito grande em relação ao grupo que compõe o Economus Famílias e o grupo que compõe o FES. Você pode perceber, você pode evidenciar isso, que, no geral, você pega um beneficiário da mesma classe de risco, digamos, um homem com 50 anos de idade.
Se você tomar isso só como um exemplo didático, tá? Você pega o padrão de utilização de um homem com 50 anos de idade do FES e um homem com 50 anos de idade do Economus Família, a rede credenciada é a mesma, o valor pago à rede credenciada é a mesma, mas a forma, a necessidade que cada um deles sente em utilizar o plano é diferente. Existe uma diferença de frequência. O custo final, ele é uma variável combinatória de custo e frequência. Então, o valor da consulta é a mesma. Se um grupo faz 10 consultas por mês e o outro faz 5 consultas por mês, este grupo que faz 10, ele tem que ter um preço maior, porque o preço ele não leva em conta a frequência, mas ele compõe o rateio geral. O plano Economus Família, quando estudado pela gente, ao longo das últimas 5 décadas, ou, desculpa, 5 anos, ele demonstra claramente um processo de agravamento e concentração de riscos. Não é um processo novo, é uma coisa que vem se desenvolvendo desde a formação do grupo. Ele reduz de tamanho, ele concentra uma quantidade de pessoas, e o padrão dessas pessoas que permanecem no plano é um padrão de utilização diferenciado, tanto em relação ao grupo que saiu, e principalmente em relação ao grupo do FES. Essa questão comportamental, ela é fundamental. Ok, Maza. Muito obrigado por participar e por compartilhar conosco esses conhecimentos. São informações importantes para o processo de decisão e para esclarecimento dos nossos beneficiários. A você que assistiu esse vídeo e esteve conosco, muito obrigado pela sua atenção. Continue se informando e até o próximo.